você procura Deuteronômio, um livro que é atribuído a Moisés, e há um questionamento, houve esse questionamento teológico muito tempo atrás, com relação à autoria, se Moisés realmente teria sido autor de Deuteronômio, porque lá mais próximo do final, há o relato da própria morte de Moisés em Deuteronômio, né? Então, quem escreveu aquela parte? Então, é atribuída a Josué, a parte que fala sobre a morte de Moisés, é atribuída a Josué, é um livro que foi feito aí, escrito de cooperação, sendo 90% do livro escrito por Moisés, os outros 10% atribuído a Josué. Amém? Vou continuar isso, história dos Deus. Nós vamos estar lendo o versículo 31, do capítulo 11 de Deuteronômio, que diz assim: pois ides passar o Jordão para entrardes e possuirdes a terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, possuí-las-ei e nela habitarei. Eu estarei lendo isso uma vez. Pois ides passar o Jordão para entrardes e possuirdes a terra que vos dá o Senhor. Diga amém. Amém. Diga mais uma vez, amém. Amém. Dá o Senhor vosso Deus, possuí-la-eis e nela habitareis. Amém? Tome seu assento. Aleluia. Louvado o nome do Senhor pela sua vida. É muito bom ver alguns irmãos que já deveriam fazer alguns dias, estavam viajando, tem várias pessoas da igreja que estão viajando. Você é muito bem-vindo, prazer em vê-lo, tá? Que a graça do Senhor esteja sobre você. Antes de eu entrar propriamente aqui na palavra do Senhor, eu quero avisar você que agora no final do culto, se você não teve a oportunidade de estar participando conosco na Santa Ceia do Senhor, que foi no domingo passado, uns 2 domingos atrás, né? Foi no primeiro domingo do mês. Por motivo de estar viajando, por algum motivo assim, hoje, após o final do culto, nós estaremos servindo a ceia para algumas pessoas que estavam nessa comissão. Se você quiser participar também, só fique após o culto, você vai estar participando também. Amém, queridos? Amém. Tem algum recadinho aí? Nós temos mais alguns visitantes, que é o irmão André, que congrega no residencial Olinda com o pastor Giovanni. O André, seja muito bem-vindo, Deus abençoe o Senhor. E a Osélia, se eu estou lendo correto, a Osélia, vocês vieram juntos os dois? Sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus, que por nós como igreja que nós dizemos, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Essa igreja ama vocês. Esse casal ali atrás, vocês estão nos visitando também, né? Sejam bem-vindos. Qual é o nome, senhor? O Wilson e a Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, tá? Fica à vontade, vocês dois. Deus os abençoe. Muito obrigado. Queridos, Deus falou conosco através de uma profecia agora, falando para a gente descer para a casa do oleiro, verdade? Eu quero falar para vocês que isso é confirmação de Deus. Olha só a introdução da mensagem que eu tenho para falar. Isso significa, hoje nós vamos falar sobre o Jordão, o Rio Jordão. O Rio Jordão, ele tem a sua descrição na Bíblia, em várias partes da Bíblia, fazem menção desse rio, né? E você sabe o que significa o nome Jordão? O nome Jordão significa aquele que desce. Aquele que desce. Aquele que se humilha. Aquele que se prostra. Hoje nós vamos estar falando sobre o Jordão. Amém? Existem alguns milagres contados na Bíblia, relatados na Bíblia. Nós vamos estar fazendo lição de alguns deles aqui, tirando alguma aprendizagem desses Deus está falando algo aqui comigo. Para
prometida, havia necessidade de se humilhar, que o povo se humilhasse. E o interessante é o seguinte: quando a história do povo de Israel ela é marcada por duas passagens. Quando o povo de Israel fica ali cativo no Egito durante um período grande de tempo, alguns séculos, ele é libertado, Deus levanta Moisés vai lá e tira o povo do Egito. Quando Moisés tira o povo do Egito, ele passa o povo pelo Mar Vermelho. Amém? É uma passagem pelas águas que marca ali a saída do Egito. Quando o povo de Israel passa por 40 anos peregrinando no Egito, no deserto, e o povo, Deus transforma a nação de Israel de uma nação escrava, com uma mentalidade escrava, com costumes escravos, e de um povo que não era o povo de Deus. Deus permite que eles peregrinem pelo deserto 40 anos, para que haja um processo de renovo, que haja um processo de transformação lá no deserto, de um povo que levava costumes e adoração agora a deuses egípcios, um povo que o seu valor era ditado pela quantidade de tijolos que eles produziam por dia. Deus transforma eles de uma mentalidade escrava numa mentalidade de guerreiros, para que eles possam adentrar a terra prometida. Um povo escravo, uma mentalidade escrava, não teria capacidade de adentrar ali em Canaã e vencer os gigantes. Eles seriam eliminados todos. E é o segundo marco ali, que era a chegada. Quando eles se deparam ali, eles têm que atravessar novamente o Jordão para o outro lado. Então temos esse marco, essa travessia das águas, que marca a saída, e essa travessia das águas, que marca também a entrada. É a entrada no que é de Deus, que é a terra prometida. Começa com a gente se humilhando na presença do Senhor. Jordão, aquele que desce. O sentido espiritual do nome Jordão é justamente isso: é descer, é se humilhar, é suportar com fé tudo o que vivemos. É uma passagem que nós precisamos enfrentar de uma forma corajosa quando nós nos deparamos no Jordão. O Jordão ele faz parte do nosso acidente geográfico. É um deserto, é o rio que corta a nação de Israel do sul até o norte, e ao decorrer dos anos, dos milênios ali, aquele rio ele cavou um vale além dele. Então nós temos o deserto de um lado, o deserto do outro, o vale do Rio Jordão e o Rio Jordão, e você só encontra vegetação frutífera, vegetação verde, coisa abundante ali próximo às margens do Rio Jordão. O resto é tudo deserto. Então quem quer participar do que Deus, da provisão do Senhor, do que Deus tem preparado, primeiro a gente tem que se humilhar na presença dele. A gente tem que descer. Aleluia. Amém. Eu quero trazer alguns pontos. E o primeiro que nós vamos falar é sobre prosperidade. Prosperidade. Às vezes o nosso Jordão ensina a prosperidade, o nosso deserto ensina as questões financeiras. E Gênesis, no capítulo 13, no versículo 10, diz assim: levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Antes, aí tem um parêntese aqui no versículo que diz: antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Foi o período anterior à história de Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor era regado, toda a terra do Egito que vai para Zoar. O primeiro milagre que nós podemos tirar aqui, tirando o Rio Jordão, pegando ele como base histórica, é a prosperidade no meio do deserto. Ele é um ponto, é um oásis ali naquela região, é onde as pessoas, os viajantes, param para beber água, onde alimentam seus camelos, aonde dão água para beber, e isso desde sempre. Existem momentos históricos
mas há prosperidade para aqueles que temem ao Senhor, mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio às frustrações. Deus pode nos levantar e nos abençoar financeiramente também. Quando Ló e Abraão resolveram parar os seus rebanhos, e Abraão fala para Ló: olha aí, vê um lugar que te apraz, que é mais atrativo para você, que mais chama a atenção. Ele olha para as bandas do Jordão e vê: olha, eu quero esses lagos aqui. Foi se afiliar perto de Sodoma e Gomorra, aqui em duas cidades, montou seu acampamento ali e foi próspero durante um período de tempo. E eu quero dizer algo para você: quem serve a Deus com humildade, mesmo em tempo de crise, sabe que Deus nos sustenta e nos prospera. Quando nós vivemos pela fé, Deus cuida de nós. Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Quando eu estava lá na África, eu estava ministrando para os pastores, teve um pastor que veio para mim e me perguntou, falou: pastor, eu queria que o senhor orasse pelo meu negócio, eu sou carpinteiro, mas toda vez que eu peço oração, eu peço intercessão para outros pastores, para pessoas comigo, todo mundo, ninguém quer orar. Eu falei: mas por que ninguém quer orar com você? Ele falou: porque eu sou carpinteiro, eu faço caixão. Eu queria que Deus abençoasse o meu negócio, né? E isso levantou um questionamento muito grande na reunião de pastores, no treinamento de pastores que nós estávamos. E os pastores chegou para mim e perguntou: mas pastor, como é que o senhor orou? Como é que você orou para Deus abençoar o negócio daquele? Então quer dizer que Deus vai matar mais gente? Eu falei: não, não é assim que funciona, não. Deus não vai matar mais pessoas ou permitir que mais pessoas morram para que o negócio dele seja abençoado. Não, o que Deus vai fazer é dar para ele estratégias para que ele faça o negócio dele conhecido na região, para que as pessoas que morrerem, os familiares se procurem. É assim que funciona. Então, até em momentos de crise, não importa esse negócio, pode ser até fazer caixão, Deus pode te prosperar também. Ele pode te prosperar. Ele pode prosperar você. Amém? Não importa a sua história, né? Não importa quão insignificante ou quão preocupante o seu negócio possa ser, né? Deus vai fazer você prosperar. Ele tem algo para você no deserto, é lá no Jordão, mas para a gente receber esse algo, seja para atravessar pelo outro lado, para ser reabastecido com a água ou com os frutos que as árvores ali ao redor do Jordão têm, primeiro a gente tem que descer o mar, tem que descer. Aleluia. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês está lá em Josué 4:23, que diz assim: porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasses, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, o qual secou perante de nós, até que passássemos. O segundo milagre que eu quero falar, que foi realizado ali perto do Jordão, foi a transposição do povo, que eu já tinha mencionado, para a terra prometida, que está registrado ali em Josué 13, Josué capítulo 3, do versículo 13 ao 17. Eles fazendo essa transição, essa passagem, conforme a orientação divina. Atravessar o Rio Jordão, como anteriormente passado pelo meio do Mar Vermelho, foi uma forma de lembrar ao povo de Israel da sua libertação. Por isso que Deus faz o povo ser honrado na sua saída e ser levado à humildade do chegada. Amém? Você entende o que eu estou querendo dizer para você? O povo de Israel saiu do cativeiro nos bolsos cheios de ouro. Foram honrados em saída no deserto. Muitos deles foram dizimados por causa da murmuração. Reclamaram contra Moisés, vendo o milagre. Uma passagem que me chama muito a atenção na Bíblia, quando estamos falando ali da saída do povo de Israel do Egito, é justamente quando eles se deparam ali em frente ao Mar Vermelho. Eu imagino ali a multidão de gente olhando para trás, lá no fundo, e vendo aquela fumaça, aquela nuvem de poeira, e começa a falar: olha, o negócio é estranho, nuvem de poeira, será que é
uma tempestade de poeira está vendo, aí o povo fixam mais os olhos e veem os cavalos e as carroças vindo e começam a passar para frente. Olha, o exército do faraó está vindo, o exército do faraó está vindo. Na hora que chega lá na frente, a mensagem para Moisés tem aquele negócio, né? Quem conta um conto, um ditado que tem aqui no Brasil, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Quando a história chegou lá, o povo já estava tinindo errado com Moisés. Falou: Moisés, lá no Egito não tinha covas o suficiente, você teve que nos tirar de lá para morrer aqui no deserto. Aí Moisés vai lá e ele fala com o Senhor: meu Deus, esse teu povo, agora é o povo de Deus, né? Moisés fala: esse teu povo está aí reclamando. Sabe qual foi a resposta de Deus para Moisés? Vocês se lembram da história? Muita gente se lembra. Deus falou: olha, Moisés, diga aqui que o povo marche, né? Moisés levanta o cajado. Todo mundo lembra dessa parte. Você lembra a parte anterior? Quando Moisés fala com Deus, a primeira resposta de Deus para Moisés é: por que você está falando comigo? Qual foi a última ordem que eu te dei? Foi para marchar. Então marche. Às vezes a gente fala com Deus, Deus nos dá um direcionamento. Às vezes a gente fala com Deus e Deus nos dá um não, né? Fala: não é para fazer assim. A gente dá uma semana e começa a falar de novo, insistir no mesmo assunto, né? Aí Deus fala: não é para fazer assim. Aí dá um mês, a gente continua insistindo: não, mas eu quero, Deus. Não é para fazer, não é para agir, não é para ir por esse caminho. Às vezes a gente não aceita o não do Senhor, e muitas vezes, queridos, o não de Deus é muito melhor do que o sim nosso. Muitas vezes. Às vezes Deus está te guardando de um acidente, está te guardando de um incidente, está te guardando de um relacionamento que não é para você. Deus está fechando a porta, tranquilizando o seu coração, mas às vezes a gente insiste, né? E aqui no caso de Moisés, ele vai orar novamente, Deus fala com ele: por que você está falando comigo? Eu já te dei a resposta, e a resposta foi o quê? Marche. Para o povo marchar, queridos, ali, uma de duas coisas iriam acontecer. A gente sabe o que não aconteceu, né? O mar se abriu, Moisés levantou o cajado, o mar se abre, né? Se o mar não tivesse aberto, o que teria acontecido? O povo ia dar por cima das águas, mas eles iam passar para o outro lado, porque foi determinação do Senhor que a bênção estava no outro lado, e não importa o que o homem está lá na frente. Eu quero dizer para você algo: se Deus mandar você fazer alguma coisa, te desafiar, levante para fazer a obra do Senhor. Não tem finanças, não tem conhecimento, não tem isso, não tem aquilo. Irmão, vá. Se tem uma montanha na sua frente, Deus mandou você marchar, tem uma montanha de problemas. Se Deus mandou você baixar a marcha, porque a montanha de problemas agora é problema de Deus. É Deus que vai tomar conta, é Deus que vai trazer a solução. Deixa eu contar para vocês um testemunho rápido. Quando eu fui para a África, eu estava indo para a África, eu morava antes lá em Palmas, no Tocantins, e nós estávamos gerenciando uma loja de acessórios para carro lá. Nós decidimos voltar para Goiânia, minha esposa e eu. E a sogra do meu irmão era sócio proprietária da loja que nós trabalhávamos. Ela falou: olha, Israel, se você voltar para Goiânia, você não precisa nem me procurar para te ajudar com nada. Beleza, voltei para Goiânia, né? Não procurei. E passado algum tempo, meu pai faleceu. Passado algum tempo, Deus nos chama para missões, para irmos para missões. Falamos: vamos para missões, né? Aconteceu uma série de coisas. Eu fiquei desempregado, pagando aluguel. Teve momentos na nossa vida, né, nesse momento específico da nossa vida, que não tinha nem arroz dentro de casa. Isso eu já contei aqui na igreja, né? Que acabou o arroz, acabou tudo, acabou literalmente tudo, só que uma jarra d'água dentro da geladeira. E Deus foi conosco. Foi nesse momento de dificuldade que eu aprendi o que é andar com Deus. O Deus da
provisão sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa. E nós estávamos ali 3 meses para irmos para Jogum, para entrarmos no curso aqui. E foi chegando a data, e não conseguimos nem um mantenedor, que é assim que é chamado aqui no Brasil, um mantenedor, que nos ajudasse financeiramente. Faltando uma semana para nós estarmos indo para o curso, não tinha nenhum mantenedor. Faltando 5 dias, não tinha nenhum mantenedor, não tinha um centavo. Faltando 3 dias, eu recebi uma ligação. Era a sogra do meu irmão, Israel. Veio aqui na loja. Tá bom, já fui com o coração fechado, Na minha cabeça, ela ia me oferecer um emprego, né, para me voltar a trabalhar e esquecer esse negócio que eu vou dizer, não. Fui para baixo, coração disse: vou colocar o dinheiro na frente de você. Entrei no escritório, ela estava no telefone, ela estava baixinha assim, a mesa dela, os 2 metros na rua, ela estava atrás da mesa, estava no telefone na hora que eu entrei, ela só apontou para a cadeira, fez assim. Eu sentei, fiquei aguardando, uns 5 minutos, ela foi, terminou a ligação, olhou para mim, e ela sempre me chamou de meu filho. Falou: meu filho. Pois é, né? Deus é engraçado, faz umas coisas com a gente. Ela abriu a gaveta, tirou um montante de nota de 100 reais, colocou em cima da mesa. Eu falei: pronto, ela pôs o dinheiro em cima da mesa. A resposta é não vou aceitar. Trabalho aqui na loja, não vou. Eu vou para missões. Ela falou: olha, estava orando, e Deus tocou no meu coração. Eu vou pagar o seu curso de missões de você e da sua esposa. Vou estar ajudando você durante pelo menos 1 ano para cobrir todas as suas despesas. Glorificar o nome do Senhor. Por isso ela fez, ela nos ajudou 2 anos. Mas o que é interessante sobre essa história é o seguinte: a parte que me faz chorar até hoje é porque Deus usou justamente a única pessoa que falou: não precisa me procurar, que eu não vou te ajudar para nada. Foi justamente a pessoa que Deus nos usou para nos abençoar durante 2 anos para estarmos lá. Passa o Jordão, vamos nos humilhar. A presença do Senhor. Amém? Deus dá livramento para a gente nesse período muito tribuloso da nossa vida. Deus nos deu vários livramentos. O terceiro ponto é unção. Eu quero falar com você. 2 Reis 2,14 diz assim: tomou o manto que Elias deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado e para o outro, e Eliseu passou. Foi no Rio Jordão que isso aconteceu. Nós temos um relato bíblico que eles passam o Jordão, Elias e Eliseu passam o Jordão para o outro lado. Os outros homens que estavam seguindo ali ficam do lado do Jordão, eles passam para o outro lado. Logo ali, depois de um pouco pequeno pedaço de caminhada, lá vem uma carruagem de fogo. E tem muita gente que conhece essa passagem bíblica, porque ela dá desde a época da escolinha, né? Da escola bíblica. E tem muita gente que acredita, tem até canções lá na África que falam: Elias foi para o céu numa carruagem de fogo. Eliseu, você confunde os dois. Elias foi para o céu numa carruagem de fogo. Tem essa música lá na África. Só que não foi para o céu numa carruagem de fogo, você sabia disso, né? Ele subiu no redemoinho, ele não subiu na carruagem de fogo. A carruagem de fogo, os dois estavam caminhando, lá vem o carro pegando fogo, os cavalos pegando fogo, relinchando, e vem o rumo deles, um corre para o lado da estrada, o outro corre para o outro, para a carruagem passar. Na hora que a carruagem passa, Deus leva ele no redemoinho. Simples assim. Ninguém subiu ao céu na carruagem de fogo, não, viu? Subiu no redemoinho. É mais um lado do outro. Chegou lá tontinho, subiu ao meio. Amém? Mas o que aconteceu? Ele falou: olha, se você me ver como eu estiver subindo, você receberá o pedido do seu coração. Qual foi o pedido do coração dele? Receber uma porção dobrada da unção, né? E aí acontece, ele sobe, a capa desce, ele pega ali a capa, e o primeiro milagre aconteceu. O que aconteceu? Para comprovar que
isso mesmo, sobre Elias, né? Sobre Elias. Eliseu. Me desculpe, irmãos. Ele rola a capa e ele bate no rio, e o rio abre, e ele passa para o outro lado. Né? Deus tem algo grandioso para realizar nas nossas vidas, irmãos. Primeiro, a gente tem que, para passar o Jordão, a gente tem que ser humilde. Né? Isso a gente já falou, é algo constante dessa administração. A gente passa por fases difíceis, nós possamos passar por testes. Deus pode nos provar, a gente passa por momentos de provação, somos levados literalmente ao deserto, onde não tem provisão, tem escassez, tem tentação, tanto interna quanto problemas que vêm de fora, que são causados e levados a nós. Mas Deus nos garante que vai nos dar a vitória. Que o seu pedido, quando você estiver passando, caminhando a vida pelo deserto, talvez você esteja passando nesse momento deserto, talvez na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua saúde ou nos seus negócios. Talvez você esteja passando por um deserto agora. Comece a pedir a unção do Senhor. Peça a unção de Deus sobre a sua vida, para na hora que você chegar lá no Jordão, você esteja contigo, para encostar a cara no Jordão aqui e você passar para a terra contigo. Peça a unção de Deus. Às vezes nós nos focamos tanto só nas coisas aqui da terra, que a gente esquece do espiritual. E relacionamento com Deus é espiritual. Afinal, Ele tem buscado adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Espírito e em verdade. Quer dizer, que o seu espírito esteja andando na verdade do Senhor, que é o próprio Jesus. Que você olhe para a unção, peça despertar de Deus nos seus dons espirituais, querido. Pergunte ao Senhor qual é o propósito de Deus com relação a Ele para a sua vida aqui na terra, enquanto você se encontra aqui. Eu trabalhava vendendo acessórios para carro. Eu estava totalmente insatisfeito vendendo os acessórios para carro. E eu ganhava bem para ele. Nosso salário não era tão ruim. E a gente conseguia viver tranquilamente. Mas o coração estava insatisfeito. Talvez o seu coração esteja insatisfeito também, e você não sabe por que é. Comece a perguntar ao Senhor qual é o propósito do Senhor para mim. Ele vai revelar. E ainda mais, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus vai derramar uma unção sobre a sua vida, segundo o propósito que Ele tem para você aqui na terra. Ele não vai mandar você ir sem unção, saindo pelo mundo, batendo os peitos secos, como diz aqui no Goiás, e passando por cima de tudo. Não é assim que acontece. Deus lhe chama, mas Ele prepara. Ele vai preparar você em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? O quarto ponto, o quarto milagre que eu quero compartilhar com vocês é 2 Reis também, capítulo 5, versículo 14, que é a história de Naamã. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, de acordo com a palavra do nome de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ele ficou limpo. Naamã, general sírio. Na Síria existem rios melhores, mais bonitos, maiores e mais largos do que o Rio Jordão. Quando Naamã recebe ali a palavra do nome de Deus, ele vai, mergulhe lá no Jordão 7 vezes. O que ele faz? Ele começa a reclamar. Mas tem que ser no Jordão? Tem que ser no Jordão. Mas tem que estar bom no Jordão, mas tem que ser 7 vezes. Por que não pode ser uma vez? Às vezes Deus quer nos abençoar. E durante o processo a gente vai questionando, reclamando o tempo inteiro. Meu filho, faz isso, mas Deus está apertando o negócio aqui. Não, meu filho, é para fazer assim, é para mergulhar 7 vezes. Naamã queria só ser curado. A Bíblia diz que além de ser curado, a sua pele foi restaurada, a estatura de um bebê. Ficou nem cicatriz. Ficou com uma pele de bebê. Eu queria mergulhar lá no Rio Jordão. Eu acho que muitas irmãs também, né? Muitos homens também, para sair com a pele igual de bebezinho, né? Zeradinho de novo, bonitinho, né? Principalmente a gente está ficando mais velho aí, né? Né, irmã Fátima? Doidinho para dar uma mergulhada no Jordão.
Existem doenças, queridos, que nós carregamos, tanto doenças espirituais quanto físicas, que são frutos de desobediência. Deus tem falado conosco através de homens de Deus, através de ministrações, através de canções, tem falado conosco através de sonhos e visões, e nós temos desobedecido o Senhor tem falado conosco, temos insistido em comportamentos e atitudes, e esses comportamentos, essas atitudes estão nos deixando na condição de leprosos perante o Senhor. A lepra, ela começa com uma manchinha pequenininha. Todos os meus anos que eu vivi aqui no Brasil, eu nunca vi uma pessoa, hoje a gente chama de hanseníase, né? Nunca vi uma pessoa com hanseníase. Cheguei lá na África, tive a oportunidade de ver hanseníase em vários estágios. Ela começa com uma manchinha nos braços, na perna, na mão ou nas costas. E uma das características dela, iniciais, é a perda da sensibilidade. Você toca naquela área, aquela área não dói. Tem pecados que a gente continua pecando, até que se torna como se o Espírito Santo de Deus não tivesse mais influência. Você não se sente mais pressionado, a mente fica cauterizada naquele momento. O que acontece depois que a hanseníase vai se espalhando, e ela se espalha para as extremidades do corpo, ela vem para a orelha, vem para o nariz, vem para as mãos, os pés, são as partes mais afetadas. Quando chega na mão, e a gente trabalha com a mão o dia inteiro, você pega a sensibilidade da mão. O que a pessoa acontece? Sofre um acidente. Quando sofre um acidente, ela infecciona. Quando infecciona, não tem outro jeito a não ser cortar fora. E às vezes o pessoal corta até lá na vida, porque a pessoa não está sentindo mais nada. Aí você encontra pessoas sem os dedos dos pés, sem os dedos da mão, quando está mais cansado, sem o nariz. A desobediência, ela vai arrancando parte de nós, nos descaracterizando, deformando o que Jesus criou e desejou para que nós fôssemos. Não permita que a desobediência ao Senhor, às vezes o processo dói, tanto física, quanto mental, quanto espiritual. Talvez vá doer, mas quando Deus fala, olha, desce lá no Jordão, se humilha, se humilha em oração, vá para dentro do seu quarto, ore para o seu Senhor. Deus, o que é que eu tenho feito de errado? Porventura tenho eu desobedecido? Ore como Davi orava. Ore como Davi orava. Sonda o meu coração, Senhor. Encontre em mim se existe algo que não agrada ao Senhor, me mostre. Precisamos orar dessa forma. Nos humilhar na presença do Senhor. O lugar mais alto que o cristão pode estar aos pés da cruz. Aos pés da cruz. Se humilhando. Se você for orar ou ouvir a oração de pessoas que têm momentos íntimos com o Senhor, homens e mulheres que quando oram, parece que até o ambiente muda. E se você parar para escutar a oração dessas pessoas, chega até a escutar o que você escuta, Senhor, tem misericórdia de mim. Pai, me dá graça, porque sozinho eu não consigo. Me levanta, Senhor Jesus. Tem misericórdia de mim. Essa é a oração que nós, como cristãos, devemos ter. Uma oração pedindo a misericórdia, a demonstração da graça de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Isso não é vergonhoso para nós, não é vergonhoso. Não, mas tem que ser forte. Irmão, a Bíblia fala que é o contrário. É quando você está fraco, na presença do Senhor, que Ele é forte na nossa vida. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. No Jordão, Deus opera comigo. Ele pode transformar a sua história, os seus relacionamentos, as dores passadas que estão aí. Deus fala, perdoa, libera. Te ofendeu? Libera. Não, mas te ofendeu. Libera, irmão. Libera. Vai ficar carregando um anjo em cima de você, leva em cima de você. Libera.
Criador dos céus e da terra. Você não está subindo na presença de outra pessoa, não. O quinto ponto aqui, já indo para o final, é provisão. Em 2 Reis, capítulo 6, versículos 5 ao 7, diz assim: e sucedeu quando um deles derribava o tronco, o machado caiu na água do Jordão. Ele gritou e disse: ai meu Senhor! Porque o machado era emprestado. Perguntou ao homem de Deus: onde foi que caiu? Ele mostrou o lugar. Então Eliseu cortou o pau e lançou ali, fez flutuar o ferro e disse: levanta. Ele estendeu a sua mão e tomou. Amém? Ali, quando os discípulos dos profetas precisavam aumentar a casa dos profetas durante uma construção, eles foram pegar árvores aonde tinha árvore. Onde tinha árvore naquela região? As margens do Rio Jordão. Está lá eles cortando árvore e o machado de um determinado servo ali pegou. Eu imagino, eu sempre imagino essa história dessa forma, porque eu já utilizei machado. De vez em quando você está cortando e a cabeça do machado escapa. Não sei se você já usou machado. E ali o ferro na cabeça do machado escapa, cai dentro da água. Voa longe, né? Isso é que aconteceu na igreja, né? De batismo, né? É um martelo, foi quebrar o batismo e a cabeça do martelo não estava dentro da igreja. Às vezes acontece. E ali, como o martelo, como o machado era emprestado, e ferro naquela época, meus queridos, não é igual agora. Qualquer lugar que você vai tem ferro. Ferro era difícil de se obter, tinha um valor muito grande. Tem relatos daquela época, relatos históricos, que quando uma pessoa ela montava a sua casa, ela construía a casa, utilizava pregos. Na venda do terreno, era negociar a retirada dos pregos, porque o prego era valioso demais para deixar na venda do terreno. Eles tiravam os pregos da casa, desmontavam a casa e levavam os pregos embora. Então o ferro é igual hoje, acessível. Então teve aquela dificuldade, caiu na água, prejuízo muito grande para o servo que não poderia tocar. O homem de Deus vem e falou: onde caiu? Olha o milagre. Pega um pedaço de pau e foi segurar a cabeça do machado futuro. A provisão de Deus na nossa vida, queridos, ela revela dependência do Senhor, dependência no Senhor em tudo que precisamos, principalmente para a sua obra. Ali ele não estava trabalhando para construir para si mesmo, ele estava trabalhando para construir, para aumentar o tamanho do templo da adoração daqueles servos ali. E às vezes nós perdemos aí a nossa ferramenta durante a realização do nosso trabalho. Às vezes nós ficamos chateados com alguma coisa, a gente começa bem o trabalho, começa animado, forte, com toda força, todo afinco, e algo acontece no meio do caminho, e parece que a gente perdeu a parte mais importante para dar continuação ao trabalho. Eu não sei se você está sentindo assim, mas se tiver, a solução vem do Senhor. Ele faz até ferro flutuar na água, para que você receba de volta a unção que Ele te deu, para que você ative trabalhando, e com a força necessária, com as ferramentas necessárias, para que você tenha vitória e tenha sucesso. Em nossa vida, a gente passa por momentos de escassez, tribulação, mas se nós nos humilharmos e perseverarmos na presença do Senhor, Ele vai abrir a porta, Ele abrirá as portas. Persevere, perseverar em oração. A gente tem um exemplo de Daniel, que é um exemplo muito usado dentro da igreja, até com campanhas. Vamos fazer campanhas de 40 dias, vamos fazer campanhas de 7 quinta-feiras, e tal, jejum de 40 dias, de 21 dias. Seja perseverante no seu relacionamento com o Senhor. Seja perseverante. Ore e continue em oração. Às vezes nós pedimos algo para Deus, apresentamos um problema do qual necessitamos solução imediata, e o problema não é solucionado. E aqui eu quero encerrar com os irmãos. Vocês lembram o homem de Jesus que morreu? Lázaro. A solução que Lázaro precisava era algo imediato. Ele estava doente para a morte. Quando ele
Quando ele volta, o Lázaro já está morto faz dias, né? Mas espera aí, analisa bem as outras curas que Jesus fez. Por que Jesus orou, olhou para a irmã de Lázaro e falou: a sua fé é suficiente, vai, a hora que você chegar lá, Lázaro já vai estar curado, já vai estar bom. A sua fé é suficiente para salvar o seu irmão. Afinal, você ficou 1 dia e meio, 2 dias para chegar aqui para falar comigo. Não. Jesus chega lá, o Lázaro está morto. Ele fala: Lázaro, vem para fora. Um dos pontos principais dessa história é que às vezes não, com certeza, o milagre de ressuscitar a morte é maior do que o milagre da cura. Às vezes Deus vai permitir que o sonho seu morra para depois ele ressuscitar, para que o milagre do testemunho seja ainda maior através da sua vida. Afinal, essa história só está na Bíblia hoje para nós termos por causa do que aconteceu, por causa da forma que Deus fez as coisas acontecerem. Talvez você tenha perdido sonhos, ou seus sonhos, os seus projetos tenham sido roubados e abandonados, mas aquele que pode restaurar está no Jordão. Se a gente se humilhar, orar e perseverar em oração, ele é capaz de ressuscitar os nossos sonhos e nos trazer frutíferos mais uma vez. Amém, querido? Amém. Senhor, a gente ora hoje de vez. Eu quero estar orando juntamente com você. Nessa oração,